Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós iremos começar a desenvolver as nossas classes específicas para realizar a comunicação. O que eu quero dizer com isso? Existem várias maneiras de a gente se comunicar entre sistemas distribuídos. A gente pode estar utilizando o protocolo HTTP ou algum outro protocolo mais específico, a gente pode usar às vezes um GraphQL. Nesse caso aqui, o sistema da Latam é um sistema web, então a gente vai estar utilizando o HTTP. Então, por isso que eu vou criar aqui uma pastinha HTTP, chamada HTTP. Na verdade, ela não vai ficar aqui dentro, ela vai ficar no Node fora. Deixa eu expandir isso aqui. Não, dá pra fazer aqui mesmo. Integration, e vai ser integrações de classes específicas para integrações que utilizam o protocolo HTTP. E aqui a gente vai poder usar alguma biblioteca para fazer essas requests para a gente. Ou podemos fazer isso na mão também. Nesse caso aqui a gente vai estar utilizando... eu pensei em a gente utilizar o Ktorc Client, mas a gente vai estar utilizando o OK HTTP 3 na realidade, beleza? Então aqui a gente pode estar criando uma interface. É sempre bom a gente criar uma interface porque a gente deixa mais flexível caso a gente queira trocar a biblioteca. Eu vou chamar aqui de Connection HTTP Client. Esse Connection HTTP Client, ela vai ter uma função GET, poderia ter a POST também, DELETE. Aqui a gente só vai usar o GET, não é necessário outra opção. Então esse GET, independente da biblioteca, a gente vai receber uma URL, que é uma string, e os headers. A gente poderia utilizar outros atributos caso seja necessário. Aqui vai ser um mapa de chave-valor, string mesmo, que por padrão vai ser um empty map. A gente não pode não querer passar isso aqui. O retorno, a gente pode criar aqui uma pasta DTO. Retorno vai ser, vamos chamar de client HTTP response. Então também, independente da biblioteca framework, a gente vai retornar esse objeto aqui. E o que eu quero que tenha no objeto de todas as requests que a gente tenha? Eu quero saber o status code. Vai ser inteiro, porque depois eu quero ver se foi sucesso ou não. Eu quero o body, o payload de resposta, que nesse caso aqui pode ser null, caso a gente não queira, caso não tenha body. E os headers de resposta, muito importante, porque às vezes a gente precisa pegar apenas os headers da resposta para conseguir utilizar em uma outra request. Então, cada node header pode ter múltiplos valores. Então, é nesse formato que eu quero ter. Então, é isso. Então, a gente vai retornar aqui um client HTTP response. E aqui a gente vai criar uma pastinha, então, chamada OKHTTP, que vai conter a implementação do nosso OKHTTP client. Bom, seguinte, pessoal, vamos, antes de tudo, aqui no nosso build.gradle, adicionar a nossa dependência do OKHTTP. Eu tenho ela aqui, com.squareup, OKHTTP3, OKHTTP, versão 4.10.0. Então a gente vai colocar aqui, val, aqui em cima na verdade, val ok http3 version string by project, e aqui no properties ok http3 versão 4.10.0. podemos rebuildar o nosso projeto e aguardar. Certo, dependência adicionada.
a gente pode criar o nosso OK HTTP client, que vai herdar do nosso connection HTTP client. Podemos implementar os membros. E beleza. Aqui então vai ser código específico para o OK HTTP. O método GET, então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no nosso quando a gente está utilizando o OK HTTP é instanciar um OK HTTP client. Então a gente vai fazer isso. Val client recebe OK HTTP client. Isso aqui é um builder. Na verdade, pessoal, aqui eu vou precisar renomear porque já existe essa classe aqui dentro do próprio HTTP. Então, para não causar confusão, eu vou chamar de connection OK HTTP client. Então, vamos criar o nosso primeiro cliente. Vai ser OK HTTP client. Dessa instância eu vou chamar uma função newBuilder para instanciar um builder e a gente conseguir adicionar os atributos necessários para o nosso cliente. Então eu quero que ele siga os redirects, caso devolva status code de redirect, e quero que ele também faça isso para os SSL redirects, que utilizam essa segurança. E é isso. Vou chamar a função build. Eu vou extrair isso aqui numa função só para ficar um pouco mais limpo. Private fun build client. Legal. Caso a gente tenha o método post e delete, a gente vai ter que criar um cliente mesmo assim. Então, beleza, pessoal. A gente já tem o nosso cliente aqui. A gente pode fazer uma request aqui, criar uma request. Então, a nossa request vai ser request.builder, request do OK HTTP. A URL vai ser a URL que a gente está recebendo. A gente pode dar um build aqui. A gente precisa adicionar esses headers também nessa request. Então, vou colocar aqui OK HTTP headers, porque eles vão vir em um formato específico do OK HTTP. Então é por isso que a gente vai criar uma função privada aqui também. Opa, não era isso que eu queria. A gente vai criar uma função privada aqui mesmo. Vai retornar. Passar ela aqui para baixo. A gente vai criar uma função privada chamada buildHeaders. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o with do Kotlin para a gente pegar o contexto de um objeto aqui. O código fica um pouquinho mais limpo do que precisar criar uma instância e tudo mais. Então a gente vai usar o headers do OK HTTP 3.builder. E agora a gente pode estar utilizando o this aqui dentro. Então, os nossos headers, eu quero que para cada entrada deles, eu vou mapear. Aqui eu vou ter o header em si. E eu vou dar um this.add o header. Header.key, header.value. E aí eu vou dar um this.build. Legal. Aqui a gente pode também criar um chamado
build request, private fun build request. Vou deixar isso aqui no final, que vai ser o último que a gente vai chamar. Que a gente vai ter que receber a URL e os headers. Ok, HTTP 3. E aqui a gente retorna um this.url e headers torna um build. Legal. Vamos dar uma quebra de linha aqui. E beleza. Então aqui a gente pode apagar isso aqui. Build client. URL e ok, HTTP headers. Build request, na verdade. Então agora a gente pode criar um atributo response aqui, que vai ser o nosso client.new call, passando a nossa request e execute. E a gente vai estar retornando o nosso response. Só que aqui, esse response é um response do OKHTTP. E a gente tem que retornar no formato esperado para todas as bibliotecas. Então, eu vou criar uma função aqui, build response. Passando a nossa response. Build client HTTP response, pode ser. Então aqui está retornando já uma instância desse cara. Vamos lá. Os headers. Como que vai ser os headers? Vai ser o nosso response.headers.toMultimap. Que ele já vai retornar no formato esperado. O body vai ser response.body. Quero que seja uma string. E o status code pode ser response.code. Pode não, Então eu acho que é isso. São essas informações que a gente precisa. E nossa classe foi finalizada. Então aqui no extractor a gente já poderia estar utilizando ela. Então val client e aqui a gente poderia fazer o nosso client.get, aqui a gente passa o URL e headers a gente não precisa e a gente tem que formatar a resposta para esse cara aqui. Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula.